This call is now being recorded. Então, iniciamos a gravação. Bom dia a todas e todos. Hoje é dia 10 de maio de 2021, são 9h40. E começando mais uma reunião ordinária do Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. Para a pauta de hoje, a gente tem informes, a aprovação das atas da reunião ordinária do dia 12 de abril e da extraordinária do dia 19 de abril, sobre a política de inovação, a atualização do PPC de pós-graduação Lato Sensu em práticas de letramento do campus São João de Meriti, o regimento interno da incubadora de empresas do campus São João de Meriti e assuntos gerais. Temos acordo com essa pauta? Alguma questão? Ok, então os conselheiros e conselheiras estão manifestando no chat, de acordo com a pauta. Então, da Propi temos três informes, né? Um nem informe, começar lamentando profundamente, né, a perda do seu Alberto, nosso querido servidor, tem 40 anos aqui dedicado ao FRJ, passou por antiga escola técnica, né, Maracanã, estava no campus Nilópolis, eu que sou lotado no Maracanã, mas trabalho em Nilópolis também como docente lá da pós, conheço o seu Alberto, sempre simpático, sorridente lá nas conversas, parecia que ele não era sorridente, mas é só você parar para conversar com ele, a atenção que ele tinha na época lá da COGP, né, da COPES, do RH, e agora estava como diretor de administração, e aí, infelizmente, mais uma vítima da Covid, junto com as 420 mil, esse genocídio, caos no país, e infelizmente ele nos deixou. Então, manifestar aqui os sentimentos, a família, os amigos, a comunidade do campus de Nilópolis, em especial, e a todo mundo que conhecia o seu Alberto. Enfim, e falar também que já deve seguir agora a gente pediu para a comunicação divulgar, mas já divulgamos também junto às coordenações de pesquisa e inovação, também a ProEx deve divulgar junto com as COEX, mas vai seguindo na divulgação oficial, né, o lançamento dos editais integrados 3 e 4, respectivamente, das bolsas de estudantes, né, PIBIC, PIBIT, PIBIX, e de incentivo a projetos, ProCiência, ProInova, ProExtensão. Então, esses editais foram lançados já na sexta-feira, a gente fechou os editais, e começam as inscrições amanhã e vão até o início de junho, né? Felizmente, também a gente estava muito preocupado com isso também, né? A parte do orçamento que nós recebemos permitiu que houvesse um empenho do pagamento das bolsas que estavam em atraso desde fevereiro. Então, a gente deve estar aí nos próximos dias pagando as bolsas de fevereiro, março e abril, dos 3 meses que estavam atrasados, né? Para quem não sabe, a gente paga R$120 mil de bolsa mês, né? São 300 bolsas com fomento do IFRJ. Então, já houve um empenho, eu estou falando para acreditar no processo, a nota de empenho. Então, a gente já colocou as folhas de pagamento também de fevereiro, março e abril dos bolsistas e estudantes. Então, esses 3 meses de bolsa devem ser pagos juntos agora. Uma notícia boa em meio a tantas notícias ruins, né? Também nessa divulgação dos nossos editais integrados internos, a gente pediu para divulgar os editais da FAPERJ, né? A FAPERJ tem também um edital de bolsas de iniciação científica e tem também lá a divulgação dos editais de TCT e de pós-doutorado. E um último informe da nossa parte é que na estrutura da Propi, né, nós temos 2 diretorias, uma de pesquisa e pós, que é a professora Márcia, né, e que tem as 2 coordenações, a Isabel, que é aqui conselheira, mas também é coordenadora geral de pós-graduação, e a Marcela, que é coordenadora geral de pesquisa, que já vai entrar de licença maternidade, né, e a Luciandra vai ficar no lugar dela. E a diretoria da Agência de Inovação, que tem a Simone, que é nossa conselheira também, coordenadora geral de parcerias, prospecção e empreendedorismo,
e a Coordenação Geral de Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual, que é o professor Felipe, do campus Nilópolis, que pediu para se desligar da Propi, né? O Felipe foi sempre um colaborador da Propi, foi coordenador do campus Nilópolis de Pesquisa e Inovação, estava com a gente na Propi desde o meio do ano passado, mas sempre esteve muito atuante, né? Como a maioria dos Copis são muito atuantes junto da Propi, mas aí ele também tem projetos individuais e pediu para se desligar, e agora a gente tem a professora Juliana Benício, do campus Niterói, né? Já foi designada, saiu em diário oficial na semana passada. A professora Juliana Benício passa a ser coordenadora da área de transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Algum conselheiro tem algum informe, alguma coisa? Só lembrar que as bolsas do PAPG também vão ser pagas agora, né? Ah, sim, verdade, Isabel. Eu falei isso lá no grupo, né? As bolsas do Programa de Incentivo e Acompanhamento da Pós-Graduação, né? Nós pagamos o de projeto, né, no início do ano, mas a bolsa mensal dos coordenadores do projeto dos cursos de Lato, né, pagamos a primeira bolsa, depois houve atraso, agora já tivemos empenho para o pagamento da segunda bolsa, esperamos pagar. Assim, a gente já foi antes até, a gente já tocou o processo para a Proad, assim que eles devolverem, eles vamos pedir o pagamento das outras cotas também, torcer para ter orçamento, né, que está vindo tão reduzido. Bem lembrado, Isabel, obrigado. Bem, acho que não estou entendendo que ninguém tem informe, então passamos ao segundo ponto, que é a aprovação das atas, né, das reuniões do dia 12 de abril e do dia 19 de abril. Se for preciso, a gente trata individualmente, senão a gente trata em conjunto as duas atas. Alguma consideração sobre as atas? Conselheiros e conselheiros, alguma questão sobre as atas da reunião do dia 12 de abril, do dia extraordinário do dia 19 de abril? Não. Estão registrando que estão de acordo, né? Tá ótimo, obrigado, Alexandre. Tá, e aí só para entendermos também a dinâmica, né, de como agora a documentação todas vias processo, no dia 12 de abril nós tivemos a atualização de um PPC, de um curso, né, e no dia 19 tivemos a aprovação da política de inovação, ambos já documentados como forma de processo, que tramitaram para o Conselho Superior. Né? Só que a atualização do curso não cabe apreciação do Conselho Superior, porque pode da delegação dos conselhos acadêmicos, e a política entra na pauta do Conselho Superior. Mas aí fica dentro de um processo, e depois que o Conselho Superior aprecia a ata do Consup, e se for aprovado também a resolução do Consup, fica dentro do processo, de forma que, né, é pleonasmo, mas o processo que deu origem lá na Gênese até a resolução em caso de aprovação, tudo fica documentado dentro desse processo eletrônico no CIPAC, né? A exemplo do que a gente vai ter hoje aqui. Então, eu posso considerar ambas as atas aprovadas por unanimidade, né, sem considerações. Obrigado. Passemos agora ao terceiro ponto, que é a atualização do curso de especialização em práticas de letramento do campus São João de Meriti. Temos aqui como representante o professor Marcel Amorim, que além de ser nosso conselheiro e coordenador de pesquisa e pós do campus, é o coordenador do curso também. E aí, se o Luiz também quiser fazer alguma fala, como a direção de ensino do campus. Então, eu passo a palavra ao Marcel e Luiz, por favor. Bom dia a todas e todos. Antes do Marcel, né, que é o nosso coordenador de curso, fazer a apresentação dessa atualização, queria dizer que esse curso ele é muito importante para o Campus São João de Meriti, porque ele fortalece o eixo de desenvolvimento de educação, desenvolvimento educacional social. É um curso que atrai muitos pedagogos e professores, né? Claro que a gente tem outros sujeitos que procuram esse curso, mas a gente tem muitas alegrias nas produções que têm acontecido com os TCCs. E, claro, após um processo, né, um momento em que a gente viveu na proposta inicial, pensando no
público que foi adentrando o curso, a gente viu a necessidade de atualizar algumas emendas, né, o formato do curso, para ajustar ainda mais dentro dessa qualidade social para esses sujeitos que se apropriam desse espaço. Então, o Marcelo vai apresentar para a gente essa atualização que a gente entendeu como necessária para que o curso fique mais ajustado à nossa comunidade. Marcel? Obrigado, Luiz. Eu vou apresentar aqui o documento que foi enviado a vocês. Não vou lê-lo, obviamente, mas vou explicar as modificações que a gente optou por fazer. E aí, pensando, como o Luiz já colocou, tanto no público-alvo, né, quanto no próprio perfil do campus, né, e do eixo que foi se delineando ao longo dos últimos 3 anos, desde a aprovação inicial do PPC. E aí eu lembro que o germe, né, para modificação já começou, na verdade, na aprovação do curso pelo CAPOG, quando a conselheira Fernanda, né, a professora Fernanda já era conselheira na época, sinalizou que o curso estava com um enfoque muito grande em língua portuguesa e matemática e não parecia dar conta, né, de todas as áreas, ou pelo menos de grande parte das áreas da educação básica. Claro que na época a gente não poderia atender essa expansão, até porque a gente tinha 16 docentes no campus, então, mas hoje que a gente teve aí o número de docentes dobrados e conhecendo um pouquinho mais o perfil, né, dos alunos e alunas que entram no curso, a gente levou em consideração para a modificação. Então, assim, passando mais rapidamente pelas partes iniciais, né, a gente fez, já queríamos atualizar o PPC, uma atualização completa, né, então atualizamos dados de identificação do curso, inserimos a modalidade que não constava no PPC anterior, atualizamos dados, né, apresentados para a justificativa, assim como o histórico do campus, que se expandiu aí bastante nos últimos 3 anos. Também atualizamos os documentos de concepção do curso, né, tanto as resoluções internas quanto a legislação nacional tiveram mudanças nos últimos anos, então a gente considerou essas mudanças. Em relação ao público-alvo, a gente fez uma pequena modificação, que antes o alvo eram profissionais licenciados, e a gente expandiu para profissionais graduados, né? Por que dessa expansão? Primeiro, porque a gente começou a receber candidatos da área de biblioteconomia, que procuram o curso pensando em agir como agente de leitura dentro da biblioteca, que é inclusive competência profissional prevista pelas diretrizes do MEC para a formação em biblioteconomia, e segundo, porque a gente recebia professores que tinham o curso de ensino médio técnico, na área de formação normal, na formação de professores, que atuavam há 10, 15 anos com a educação básica, mas que na hora da graduação acabaram fazendo graduação em outras áreas, como recursos humanos, administração, alguns até direito, mas que atuavam na educação básica, na função de docente. Houve uma atualização da seção de processo seletivo para se adaptar às novas normas propostas aí pelo edital integrado, mas de toda forma a gente optou por manter o preferencial em 3 etapas que tem dado certo em relação à seleção do nosso curso, que é a carta de intenção, análise de currículo e entrevista. A única coisa que a gente mudou mesmo foi a vinculação aí aos trâmites e procedimentos institucionais. Em relação ao TCC, também pensando em um comentário feito pela professora Fernanda lá em 2017, a gente ampliou, né, o curso já atendia a monografia e artigo científico, mas agora a gente também compreende o produto educacional acompanhado do memorial descritivo, seguindo os regulamentos institucionais como possibilidade de construção do TCC. Em relação aos indicadores, né, para avaliação global do curso, na verdade, a gente só especificou um pouco mais, né, desenvolvemos o texto, na medida em que a gente já realizou, né, 3 avaliações diferentes com as 2 turmas que já entraram do curso. Sala de aula, mesma coisa, foi uma atualização porque a estrutura do campus cresceu. Hoje a gente tem uma sala de aula específica para pós-graduação, então optamos por descrever mais direcionadamente essa sala de aula. Mesma coisa em relação aos laboratórios de informática, que na época a gente tinha um laboratório
hoje a gente tem 4, né, 4 laboratórios mais modernos, mais bem equipados, então a gente também fez essa atualização. Em relação às linhas e projetos de pesquisa, né, na verdade elas foram ampliadas para dar conta das novas áreas que agora vão dialogar, né, no nosso curso, sobretudo a área de letramento científico, que foi uma área que a gente percebeu essencial no trato com as 2 turmas, enfim, ligando jornais e vendo que as pessoas hoje acreditam em terra plana, né? Assim como a troca, né, dos professores que, enfim, São João é um campus novo, então muitos professores entraram e depois pediram redistribuição ou remoção, então a gente fez já essa troca dos professores. Passando que o texto é grande. E aí a modificação central, né, que motivou, na verdade, toda a revisão do TCC, que é a modificação da grade, a gente se pautou em algumas questões, né? Primeiro, a necessidade, como eu já coloquei, de atender algumas áreas que ainda não haviam, áreas e modalidades que ainda não haviam sido atendidas pelo PPC original, né, inicial. Segundo, pelo perfil, né, dos alunos e alunas que entraram no curso nessas 2 turmas, e agora acrescento que estão procurando, né, o curso para a 3ª turma. Eu também faço parte da banca examinadora do atual processo seletivo. E segundo, para dar conta das modificações que o próprio eixo de educação profissional, de educação social e educacional do campus tem sofrido aí durante os últimos anos. Outra coisa que a gente se pautou bastante foi numa reclamação tanto de alunos e professores, porque a gente tinha tanto disciplinas de 15 horas quanto disciplinas de 45 horas, e os 2 tipos de disciplinas foram amplamente criticados, tanto pelos docentes quanto pelos alunos. E aí a gente tentou uniformizar, né, nas disciplinas de 30 horas, que a gente percebeu ao longo dessas 2 turmas, que eram as disciplinas que melhor funcionavam e atendiam ali aos professores e alunos. E aí, em resumo, né, modificações pontuais. A disciplina de práticas de letramento e a escola continua, agora com a carga horária de 30 horas, inclusive ministrada pelo nosso diretor de ensino, o professor Luiz. A disciplina de letramentos plurais, gênero, sexualidade e raça continua. A disciplina de práticas de letramento midiático, que antes se dividia em 2, né, por opção dos 2 professores que ministravam, agora se juntou em uma disciplina só, já que a questão do letramento midiático atravessa e deve atravessar várias outras disciplinas. A disciplina de práticas de letramento em linguagem continua, com um nome um pouco diferente, porque agora a gente tem uma disciplina específica de letramento literário. A disciplina de prática de letramento matemático continua, a disciplina metodologia da pesquisa em educação amplia a sua carga horária, uma vez que a gente percebeu ser impraticável uma disciplina de metodologia com apenas 15 horas, como era anteriormente. Também continua a disciplina de multiletramentos e material didático, a carga horária agora em 30 horas, anteriormente 45. No lugar da disciplina de práticas de letramento midiático 2, agora a gente tem a disciplina de práticas de letramento científico. Entra a disciplina de prática de letramento literário, sobretudo com a extinção de 15 horas da carga horária de multiletramentos, material didático e elaboração de projeto. Uma disciplina que entrou a pedido dos alunos, né, uma vez que a maior parte do nosso corpo docente é formado por pedagogos, pedagogas e bibliotecários, né, e pessoas da área de letras que vão trabalhar diretamente com o letramento literário na sala de aula de ensino fundamental 1, sobretudo, e educação infantil. A disciplina Práticas de Letramento em EJA continua. A disciplina Sociedade, Cultura e Escola, ela foi reformulada para práticas de letramento na EPT. Né? Essa reformulação se deu por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque como já se trata de uma pós em letramentos, que tem uma abordagem mais social, cultural da educação, o professor da disciplina e as turmas, né, que já passaram por ela, sentiam que a disciplina acabava tendo um enfoque muito amplo e, por vezes, repetitivo, porque muitas das questões já haviam sido abordadas nas outras disciplinas. Em segundo lugar, por uma consciência do corpo docente de que a gente está numa instituição de educação profissional tecnológica, em que grande parte dos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação,
ignora o fato de que a gente não tem professores sendo formados para lidar com essa modalidade educacional, que é uma crítica, inclusive, que os próprios autores da área de EPT fazem constantemente. Então, a gente resolveu, né, adaptar essa disciplina, dando lugar mais específico para essa modalidade educacional. E aí a disciplina de elaboração de projeto, que continua, mas agora com uma carga horária de 30 horas. Né? E aí, observações finais, né, como eu já tinha apontado, todo o PPC ele foi reavisado textualmente também, para corrigir algumas inadequações que haviam passado na ocasião da primeira aprovação. Os dados sobre os docentes do curso também foram atualizados, incluindo os resumos dos currículos Lattes, e as emendas das novas disciplinas foram criadas e das disciplinas já existentes foram revisadas pelos professores em atuação no curso para atualização da bibliografia, né, e para rever alguma inadequação ou algum conteúdo, algum saber que faltava à disciplina ou que sobrava. Né? É isso. Obrigado e estou disposto a responder qualquer pergunta. Obrigado, Marcel. Obrigado, Luiz. Eu pedi às conselheiras e conselheiros já se manifestarem aqui no chat. Tem eu e Fernanda para falarmos. Eu queria parabenizar. Eu acho que o movimento que vocês fazem, né, de um curso novo, já num processo de autoavaliação, é necessário para todos os cursos. Né? Queria destacar 2 pontos muito simples. Né? Quando a gente olha o PPC, e também apareceu aí, uma sugestão, apenas em caráter de sugestão, lá na página 13, 14, deixa eu procurar aqui agora. Em vez de vocês colocarem a lista dos docentes abaixo das linhas de pesquisa, né, colocar a linha de pesquisa dentro do quadro de docentes, porque isso evita, Marcelo, que vocês tenham que fazer uma atualização dupla, né, e que às vezes pode passar alguma coisa, né? Então, se eventualmente, né, tem algum docente que muda de linha ou sai do curso, é só você mexer no quadro de docente. Né? Não precisa mexer no quadro de docente e nos docentes associados à linha, dentro das linhas e projetos do programa. Você entendeu? Porque aí você, né, só ali no quadro de docente, tem lá o nome do docente, né, os dados e tal, e pode colocar linhas e projetos, 2A, 1B, alguma coisa desse tipo. Perfeito, de acordo. Só para... E a outra, eu acho que é a questão do processo seletivo, né, que você sinalizou, não que o edital integrado deva dar o tom do PPC, mas eu acho que é interessante você citar, porque foi uma experiência, né, a gente fazer o edital unificado, mas ao mesmo tempo entender que o edital ele tem um regulamento próprio, o PPC pode dar um alinhamento de como o curso pensa seu processo seletivo, mas não amarrar de uma forma, acho que foi interessante você ter colocado, de alguma forma, o jeito que estava antes foi exatamente como aconteceu, né, dentro do edital unificado, ter 3 etapas, com currículo, carta de intenção e entrevista. Aí foi só uma observação, né, nenhuma sugestão, nem nada. Obrigado, Marco. Fernanda? Oi. Parabéns, né, por pensarem aí, estarem repensando o curso. A questão mais só que eu tenho para falar neste momento é em relação até que o Marcos já falou, em relação ao processo seletivo, que eu acho que amarraram de novo, escrevendo lá que serão essas etapas, porque agora, por exemplo, a gente teve isso, que foi assim, né, um exemplo. No nosso curso, a gente não pretende que não seja mais assim, mas se formos forçados, faremos. Então, o que seria melhor colocar lá, que eu acho só dizer que ele tem uma forma de avaliação, mas que está atrelado aos regulamentos e editais da Propi, porque a gente não tem mais autonomia, era diferente quando a gente tinha uma certa autonomia. Isso por quê? Porque daqui a pouco tu vai ter que mudar de novo o PPC se tiver lá escrito essas 3 etapas. Então, deixar que vai estar relacionado aos editais, né? Tais como aprovado pela Propi, pelo CAPOG, aí qual é a instância, tem que só verificar, eu acho que pode ganhar vocês ganharem, não ter que ficar mudando, né? Novamente. Tá? Porque eu acho que
Dá mais trabalho a gente ter toda hora que ficar mudando conforme a gente tem que mudar a forma do edital, mas que vai ser edital, processo seletivo, né? A disciplina Sociedade, Cultura e... Eu copiei 2 vezes a palavra sociedade, né? Mas não é sociedade, cultura e sociedade. Escola. Escola. Ela foi para onde? Ou vocês tiraram este conteúdo? Porque é um conteúdo que é fundamental, né, para as pessoas. Eu vi que quase todas, só mudou o nome, né, que antes era um termo mais amplo, passaram para letramento em determinada coisa, né, mas essa eu não vi para onde ela foi. E ela é uma disciplina fundamental, até pelo que você falou, né? As pessoas, não, no momento, acreditam mais em Deus do que na escola, ou do que na ciência. As pessoas acham que a vacina vai implantar um chip. E essa disciplina ela é fundamental para ela dar a base, né, de como a própria educação está construída, né? Como a gente chegou a pensar, por exemplo, que tem uma questão lá que é uma disciplina que é extremamente fundamental, que é gênero, raça e sexualidade, como que isso foi parar lá? Se a gente não entende da construção da sociedade, da construção dessa visão, de como que a nossa cultura tem determinados olhares, como que a sociedade, né, vai colocando determinadas questões, e como isso vai para a escola, ou como a escola tem que lidar com isso, as pessoas não entendem porque, por exemplo, essa disciplina está lá. As pessoas não entendem, por exemplo, por que falar em EJA, porque tudo isso dentro dessa visão, né, principalmente a primeira, ela vai estar dentro de uma questão que é a ideologia que os comunistas estão colocando. Isso não é agora, né? Quando eu dei aula nos cursos de pós-graduação para professores há 10 anos atrás, eles também pensavam isso. Diziam que eu queria colocar ideologia na cabeça deles. Então, eu acho que esse conteúdo, ainda que a disciplina não pode, ele é fundamental para o entendimento, né, da própria construção da escola. A escola é uma construção social. Por que a gente estuda matemática e português? Já é uma construção social, porque você poderia ter posto ali vários outros conhecimentos. Então, eu só queria saber aí onde foi, né? Demais, assim, parabéns, eu acho sempre fundamental tá se pensando, né, e se revendo, e ainda mais nesse diálogo aqui com a gente. Então, são só essas 2 questões. Obrigada. Perfeito, Fernanda. Então, sobre o processo seletivo, a gente coloca no início, né, que a especialização em práticas de letramento possui ingresso anual e que o processo de admissão do curso é definido de acordo com os trâmites e procedimentos utilizados pelo IFRJ. Só que o corpo docente, né, em reunião, né, por não concordar com o processo seletivo único para todos os cursos, né, preferiu manter um preferencialmente composto em 3 etapas, né? Então, a gente coloca que é de acordo com o regulamento institucional, né? Enfim, a gente passou juntos aí, né, por essa celeuma toda, né? Mas o corpo docente achou que seria politicamente interessante e importante a gente manter a análise da carta de extensão, análise de currículo, entrevista no PPC, mesmo que preferencialmente, como está lá, né? Porque esse é o processo seletivo que tem funcionado para o curso, né, já agora na 3ª seleção, e que o corpo docente, que o colegiado acredita, né, que seja o mais adequado para o tipo de curso que a gente oferta. Em relação à disciplina, né, de sociedade, cultura e escola, né, o conteúdo dela, de certa forma, ele foi diluído em outras disciplinas, né, práticas de letramento escola, que é a primeira do curso, especialmente, e letramentos plurais, mas ele continua ainda fortemente na prática de letramento em EPT, que na verdade já era uma disciplina que ia discutir educação pelo um viés da pedagogia histórico-crítica, né, lidando especialmente com teóricos que vão olhar
para essa influência, esse atravessamento neoliberal na educação, né? Sobretudo o Laval, né? O Mesaros, enfim, o próprio Demerval Saviani, entre outros autores e autoras que vão olhar a educação sobre esse prisma. Então, continua, né? Agora, o que a gente fez foi delimitar mais diretamente esse viés da pedagogia histórico-crítica na disciplina e aí dialogando com a abordagem da EPT. Mas está lá, está ao longo de todo o PPC, mas especialmente nessa disciplina que continua, inclusive, o mesmo professor que vai ministrá-la, que é o professor Alberto. Mais alguma consideração do Conselho? Ô Marcos, eu tenho uma bem rapidinha aqui, não sei se é uma consideração ou uma dúvida, posso fazê-la? Claro, claro, não tem. No documento que você nos enviou, né, para avaliação, talvez seja uma questão do sistema, né, e não é só uma consideração mesmo, ele diz curso novo, né, e aqui observando e até no corpo do seu e-mail, obviamente, é uma adequação do projeto, mas no documento que veio cadastrado do sistema está como curso novo. Eu não sei se é uma limitação do próprio sistema ou se é um erro lá mesmo. Essa para mim, né? Não foi. Foi um erro de quando o processo foi criado. Foi criado como criação, curso de pós-graduação. Hoje esse processo está na carga aqui da Propi, né? Esperando, então, a ata desse conselho e o PPC, se tiver atualização, última versão do PPC, ele já está como tanto o assunto detalhado da atualização do projeto pedagógico, do curso de letramentos. Deixa eu até abrir aqui o processo para ver se eu não estou falando besteira, mas não, já está aqui, o tipo de processo, atualização de curso. Okay. Né? Obrigado. Nada. Mais alguma questão? Aproveitando a pergunta do Leonardo, só para lembrar, a gente, até em função daquele decreto dos atos infralegais, né, acho que ainda essa semana devem sair as instruções sobre criação e atualização de cursos. Eu já falei aqui anteriormente, né? Então são 4 instruções normativas com fluxos desenhados desses processos, com um formulário para abertura, né? Porque esses cursos que a gente tratou na reunião do dia 12, e eles né, sensibilizaram, abriram processo, mas a gente nem está com fluxo ou com formulário ainda feito. Mas agora é importante ter o fluxo para todo mundo saber quais os trâmites que passam, os documentos que são necessários, né? E aí deve sair a instrução normativa que tem validade a partir de 3 de junho. Gente, estou entendendo que não há nenhuma dúvida, consideração, questionamento. Então, podemos colocar em regime de aprovação a atualização do curso de especialização em práticas de letramento. Então, as conselheiras e os conselheiros que forem favoráveis, por favor, manifestem-se. Ou posso entender que temos, né, diante dos parabéns e não considerações, temos aprovação por unanimidade. Aprovado, aprovado, de acordo. De acordo. Bem, então, agradecer a Marcel, né, em nome da coordenação do curso, Luiz, aí pelo apoio de diretoria de ensino, também como docente do curso. Então, parabéns à aprovação da atualização do curso. Então, agora, eu vou aguardar, Marcel, se você for fazer alguma alteração a ver com o colegiado, a última versão do PPC, Isabel deve entrar em contato com vocês, né? E também, então, logo tenhamos a ata, aí a gente insere no processo e envia ao gabinete do reitor para solicitar a resolução com a aprovação da atualização do curso. Ótimo, obrigado, Marcos Vinícius, obrigado, Isabel, né, pelo apoio durante a atualização, e aos conselheiros e conselheiras. Esse curso, como o Luiz falou, ele é importante demais para o campus, né? A gente tem atendido os professores que estão lá em São João, Nova Iguaçu, Nilópolis, né, no chão da sala de aula, e deu uma cara nova ao campus,
depois a abertura, né? Eu sou o meu queridinho lá no campus, então sou suspeito para falar. Marcos Vinícius, eu só tenho uma dúvida. A gente vai atualizar a questão das linhas de pesquisa. Eu já estava até conversando aqui com alguns professores. Eu mando por e-mail ou peço para adicionarem ao processo? Como eu faço essa modificação? O pedido, como o processo está na nossa carga, você vai ter que pedir a gente para adicionar o processo, então vai dar no mesmo, entendeu? Inclusive no fluxo, no fluxo que a gente desenhou, a tramitação no COCAN e a tramitação no CAPOG, isso tem uma observação lá no fluxo que vai ser por e-mail, né? Porque esses conselhos não são unidades organizacionais dentro da estrutura do CEPAC, então vai ser por e-mail mesmo, né? Num ato de gestão. No caso do COCAN, direção geral, no caso aqui do CAPOG, é PROPI. Então, você pode, se quiser, já mandar direto, ou a Isabel vai te acionar também, pedindo para você mandar, e aí a gente insere no processo. Mas a questão das linhas foi uma sugestão, tá, Marcelo? Não é obrigatório. Eu só acho que fica mais sintético e mais claro, assim, você olhar para o docente em que linha ele está, em vez de olhar a linha e procurar que docentes estão. Sim, não, a gente concorda, né? Os professores com os quais eu conversei concordam, mas eu vou socializar com os outros. Tá bom. Então, passemos agora ao último ponto, que é o regulamento da incubadora de empresas do Campus São João de Meriti, a INEMPS, não sei falar essa sigla, tá? Também está documentado num processo grande, né, porque teve uma primeira versão, uma segunda versão, e quando nós enviamos a convocação da reunião, sinalizamos que a versão a ser apreciada do regimento interno do regulamento era a partir da página 162. Então, Flávio, desculpa. Flávio. Só de passar a palavra para o Flávio, Marvin, só para fazer essa pequena introdução, né, a gente do Campus São João de Meriti entende a incubadora de empresas como mais um braço de atuação, né, do nosso campus, que fortalece as ações empreendedoras, como também das micro e pequenas empresas na mesorregião, né, e claro que não somente na mesorregião. Entendemos também que, para além das atividades de ensino, os eixos tecnológicos do nosso campus também se colocam nesse espaço em articulação e potencialização de atividades de inovação, né? A gente ressalta também que a experiência do diretor Rodney, já na incubadora Engenheiro Paulo de Fronten, fez toda a diferença para que a gente pudesse consolidar essa proposta, né, no campus. E aí eu gostaria de agradecer ao professor Flávio Medeiros pela condução do GT, que conseguiu, né, entre 2020 e 2021, fazer com que a gente pudesse elaborar uma proposta que a gente entende como bastante qualitativa, né, e que hoje se encontra em análise. Então, eu passo a palavra para o professor Flávio para fazer as explicações. Primeiramente, bom dia, Marcos, bom dia ao Conselho. Obrigado, Luiz, pela introdução, né, à nossa pauta, né, porque realmente acho que você traduz muito bem os motivos também, que eu vou falar um pouquinho deles nessa apresentação, que nos levaram, né, a essa ideia também de ter uma incubadora em São João, como forma de atendimento à região, como mais um mecanismo também de fomento à inovação dentro da instituição, né, e de conexão entre o IFRJ e a sua localidade, né? Então, eu vou abrir uma apresentação aqui para guiar minha fala brevemente. Um momentinho. Acho que foi, né? Então, aqui, primeiramente, né, eu coloco aqui o grupo, né, que formou esse GT, que foi um grupo formado por professores, por técnicos, por discentes, 14 membros no total, né? Nós discutimos toda essa documentação, não somente do regimento, mas também contratos, editais, já pensando tanto na etapa, nessa inicial de
criação de uma documentação para implantação da incubadora, como também já pensando no funcionamento dela futuro. Então, já adiantamos alguns documentos como contratos, editais, que, claro, né, são mais flexíveis, mas que também já dão um norte do possível funcionamento, né, torna isso mais tangível, como que seria o funcionamento dessa incubadora. Mas eu trouxe aqui, considerando que esse é um tema que não é tão comum, que não é tão de grande abrangência aqui no Brasil, e principalmente fora da área de gestão, né, primeiramente só para eu me localizar, eu sou professor de administração, sou doutorando em administração pelo COPEAD, o FRJ. Então, assim, termos relacionados a empreendedorismo, gestão, incubação de empresas, né, isso é muito comum até na área de gestão, e talvez não seja tão comum para outras áreas de conhecimento. Então, eu trouxe uma breve descrição do que é uma incubadora, como que ela se diferencia de outros mecanismos de inovação, né? Ela, na realidade, é considerada pela Amprotec, que é o órgão de incentivo ao empreendedorismo inovador no Brasil, né, que é associado ao SEBRAE, como uma entidade que visa oferecer o que? Suporte técnico gerencial a empreendedores para desenvolvimento de ideias e transformação em empreendimentos. Então, ela é mais um mecanismo, juntamente com aceleradoras, parques tecnológicos, que possuem outras estruturas, né? Mas assim, a incubadora especificamente, ela é uma entidade que ela combina pesquisa, ensino, consultorias, de um modo a qualificar ideias promissoras para transformação em negócios viáveis, né? Quando falamos em negócios, claro que pode trazer uma conotação inicial de finalidade simplesmente lucrativa, porém, você tem também incubadoras focadas em desenvolvimento de projetos culturais, projetos sociais, projetos sustentáveis. Então, na realidade, até uma alteração, que eu até agradeço a Simone, eu já queria agradecer o parecer que ela fez, né, que também conecta a definição inicial que nós utilizávamos, que era incubadora de empresas, nós passamos a utilizar o termo incubadoras, que até aparece na política de inovação, como um termo mais abrangente. Por quê? Porque normalmente a incubadora de empresas está mais focada mesmo no desenvolvimento de tecnologia, de novos negócios, né? Com fins lucrativos. Quando você fala em incubadoras, você pode estar qualificando uma ONG, por exemplo, para que ela opere de forma eficiente, né? Então, assim como um órgão público tem que funcionar de modo eficiente, uma ONG, um projeto social, tudo isso também se enquadra dentro desse guarda-chuva da gestão de negócios, num sentido de que você está qualificando para o funcionamento viável. Então, o que uma incubadora oferece de modo geral a esse empreendedor, né? Essa pessoa que está transformando uma ideia num empreendimento viável? Ela oferece infraestrutura, capacitação, suporte técnico e gerencial. Aqui eu fiz uma comparação simples, né, que eu até utilizo normalmente para tratar o assunto junto a discentes, quando são de outras disciplinas, de outras áreas de conhecimento, né, que fica aquela questão do que é gestão de negócios, como que isso funciona. Então, eu faço uma comparação assim, com a metodologia de pesquisa para a academia, assim como os métodos de gestão de negócios para empreendimentos. Claro que é uma comparação aqui que não é calcada numa base conceitual, não é... desculpa, só voltar aqui. Então, mas assim, é algo que é didático para que a gente possa entender, né? Assim como a pesquisa, você tem áreas específicas de conhecimento, mas você precisa da metodologia de pesquisa para habilitar a pesquisa, né? Então, você, para desenvolver uma pesquisa em engenharia, uma pesquisa em computação, em ciências sociais, seja qualquer área, você precisa de conhecimento metodológico para isso, como coletar, como analisar dados, que vertente, né, que você segue de análise ou mesmo de construção de conhecimento.
a mesma questão se aplica ao conhecimento de gestão, porque você pode ter, como o IFRJ tem, né, diversas especialidades, agronegócios, engenharias, computação mesmo, como temos lá no campus, mas você precisa não somente desses conhecimentos focados nas áreas, né, específicas, você precisa também de um conhecimento que é habilitador para que isso se transforme em determinada ideia de negócio. Por exemplo, alguém da área de computação quer construir um aplicativo, alguém da área de engenharia quer construir uma prótese para pessoas com necessidades especiais. Então, o que acontece? Você tem um conhecimento aplicado ali, uma pesquisa aplicada que vai gerar um produto, porém, como tornar esse produto viável mercadologicamente, operacionalmente, aí entram os métodos de gestão, para calcular, por exemplo, o custo que isso terá, quanto de recurso será necessário, como que eu vou captar recursos financeiros para operacionalizar essa ideia. Então, na realidade, essa incubadora ela vai atuar, e nós no campus temos um eixo, né, o campus que tem um eixo mais amplo na área de gestão de negócios, já com cursos fixos, como a graduação, né, em processo também de aprovação, já a pós-graduação, e dentre os cursos, o próprio curso técnico, dentre os cursos existentes, nós temos alunos que desenvolvem ideias ou já possuem empreendimentos e buscam essa qualificação do empreendimento para busca de recurso financeiro ou para participação em feiras de negócios ou mesmo criar um novo produto. Só que a atividade de ensino, o que nós notamos? Ela ainda é muito limitada porque ela é pouco propositiva, né? O ensino, você joga um determinado conhecimento numa determinada ordem para esse estudante e ele utiliza isso de uma forma ainda não conectada com os problemas reais que ele vive. E a incubadora, ela faz um caminho mais propositivo, porque você pega esse próprio conhecimento que é gerado através das nossas pesquisas no campus ou das atividades de ensino, e você começa a criar capacitações mais específicas às necessidades dessas empresas em incubação, desses projetos em incubação. Você cria também, você na realidade propõe mais tanto o conhecimento quanto mecanismos, quanto acesso à estrutura material, estrutura humana mesmo. Você tem um corpo de consultores, corpo de mentores, parceiros como Sebrae, outros órgãos que podem atuar na ajuda de resolução de problemas específicos para viabilizar essa ideia. Então, assim, de um modo geral, qual que é o processo, né, que está descrito nesse regimento? Porque num regimento parece uma coisa mais engessada, né, mas assim, numa figura como essa, dá para a gente entender melhor como que funciona essas etapas de incubação. Primeiramente, né, nós temos ações de estímulo que a incubadora promove, por exemplo, editais, a divulgação de editais de outros órgãos, como o Sebrae, Amprotec, tudo isso como forma de você angariar pessoas interessadas em incubar algum projeto, né? E a partir do momento que você tem inscrições já no edital de pré-incubação, o que seria essa etapa de pré-incubação? É onde a pessoa submete uma primeira ideia ainda pouco estruturada, ainda sem toda aquela questão de viabilidade econômica, operacional, mercadológica, mas você tem o chamado Business Canvas, que é uma ferramenta onde você descreve uma ideia de forma bem sucinta e apresenta de forma bem sucinta. Então, nesse período de pré-incubação, essa empresa vai primeiramente apresentar esse Canvas, que seria como se fosse um projeto de pesquisa muito numa fase inicial, né, comparando com a pesquisa, e você vai ajudar, nesse período de 6 meses, essa empresa a montar o plano de negócios, que seria o quê? Como se fosse um projeto de pesquisa mais estruturado. É um projeto de negócio onde você já está prevendo
determinadas necessidades, determinados pontos problemáticos que podem viabilizar. Então, ao transformar num plano de negócios, aí sim ele vai estar qualificado a concorrer a um processo de incubação, né, a um edital de incubação. Então, aqui seriam, por exemplo, estudantes na pré-incubação. Estudantes que ainda têm uma ideia pouco elaborada, elaboraram dentro de um curso técnico ou da pós-graduação, estão querendo começar essa ideia. Então, nesse período de 6 meses, é mais na forma de capacitação, né, onde você tem cursos sob medida, algumas consultorias, a elaboração do plano de negócios, e depois a incubação, ela tem 18 meses, prorrogável por mais 12, que aí sim é um processo mais longo, onde a empresa será instalada ou não, se ela for uma residente, ela será instalada no campus, na estrutura destinada à incubadora, ela funcionará lá dentro para ter acesso tanto a computadores, até mesmo energia elétrica, um espaço físico para ela começar a operar, ou então, se ela for uma não residente, ela vai utilizar esses outros apoios, como as mentorias, consultorias, pesquisa aplicada. Então, tudo isso é para quê? Para qualificar, como eu disse, novamente, né, repito essa questão, né? Eu estou qualificando essa ideia para que ela se torne viável. E após incubação, aí sim é uma empresa que ela vai estar associada à incubadora como uma empresa graduada, mas ela já vai ter aqui, seria a expressão chula, seria andar com as próprias pernas. Então, na realidade, você cria um incentivo para que as pessoas transformem ideias realmente em negócios, ao invés, né, de ter aquele medo, de ter aquele receio, como que eu vou fazer isso? E nós temos, dentro do curso técnico, por exemplo, tivemos uma aluna que desenvolveu, ela fabrica joias para o segmento de joias afro, com características culturais. Então, ela desenvolveu isso como um projeto de TCC do curso técnico, porém ela não teve todo esse apoio. Se houvesse uma incubadora lá, ela poderia incubar a ideia dela, abrir essa empresa dentro do próprio campus, ter um apoio dos professores, dos profissionais na forma de consultoria, né, não somente um curso, mas ela teria ainda esse apoio para a operação do negócio. Eu mesmo oriento 2 alunos da pós-graduação, uma que já possui uma loja virtual de acessórios femininos, um negócio tradicional, né, que precisa de uma qualificação para operação em marketing digital, e outro estudante que ele tem um projeto muito interessante na área de música, que visa, na realidade, desenvolver músicos na Baixada Fluminense, diante dos desafios de entrada nesse mercado que é muito caro, né, tanto equipamentos quanto os canais clássicos, aí, gravadoras, tudo isso muito caro. Então ele tem um projeto que promove esses músicos, porém ele precisa também dessa capacitação em negócios, porque ele é da área de produção cultural, ele entende muito bem de como fazer a produção, né, desses músicos, mas ele quer torno isso, como que eu atinjo um público maior, como que eu posso captar recursos financeiros para desenvolver esse projeto. Então, a incubadora, uma das grandes formas de atuação da incubadora é também virar uma ponte entre essas instituições de fomento e as empresas, né? Porque ela, ao ter parcerias, como eu até vou colocar nessa tela aqui, algumas parcerias que nós já temos, o Sebrae, a Amprotec, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio, a incubadora da COP já é uma parceira nossa no desenvolvimento da ideia, a incubadora Tec Campus, que é do IFF também. Então, todos esses órgãos, na realidade, divulgam ou até mesmo promovem fomento a ações de empresas. Mas para isso você precisa ter o quê? Um plano de negócios qualificado, até mesmo o vínculo com uma incubadora facilita essa prospecção de recurso financeiro, né? Então, assim, a incubadora ela cria essa ponte
também para captação de recursos. Aqui só voltando na tela da estrutura organizacional da incubadora, ela é, né, como está descrita lá no anexo 1 do regimento, ela terá uma coordenação, né? A fundação de apoio faz toda a intermediação financeira dos recursos que são pagos ou gastos pela incubadora. Temos uma secretaria lá para atendimento das empresas, né, para operacionalização da burocracia relativa à incubadora, e o comitê técnico, que ele será formado mediante demanda. Porque nós temos 4 eixos no campus, as propostas a serem incubadas serão preferencialmente adequadas a esses 4 eixos. Claro que não é uma regra serem, como eu falei, um projeto musical pode ser incubado, um projeto cultural pode ser incubado, apesar de nós não termos esse eixo. Mas a preferência será para a incubação de projetos nos eixos do campus. Então, como por ter essa diversidade também de projetos a serem incubados, nós pensamos o quê? Que esse comitê técnico será como uma banca mesmo, né, onde você convoca pessoas da própria instituição, ou até membros externos, dependendo das propostas, para avaliarem, para servirem de banca de qualificação desses projetos aí, né, para verificar quais projetos, quais canvas daqueles que serão submetidos estão mais adequados a serem incubados ou não. E tem algumas condições favoráveis aí à implantação da incubadora. Como eu falei, já temos o relacionamento com o poder público municipal, apoio de entidades como essas que eu citei, né, o SEBRAE, o Protec, e outras. Temos também eixos de atuação no campus que nos proporcionam tanto competências específicas ou tecnológicas como competências de gestão, e nisso aqui eu me refiro àquela figurinha que eu falei anteriormente, né? Então nós temos tanto conhecimentos específicos dentro do campus, como na área de informática, na área de educação, na área de engenharias, controle de processos industriais, né? E também temos esse conhecimento em gestão que permite a criação de programas de mentoria para todas essas áreas, né? Metodologias de negócios, para viabilização de negócios. Então, além disso, nós temos uma região com forte presença do chamado empreendedorismo de sobrevivência, com pouca ou nenhuma qualificação em negócios. O nosso corpo discente mesmo, da área de administração, principalmente, nós temos muitos que entram lá assim, eu tenho uma pequena empresa, ou estou querendo abrir, só que é aquele chamado empreendedorismo de sobrevivência. O que seria isso? É essa ideia que é mais promovida até como empreendedorismo de um modo geral, né? A pessoa abre um negócio próprio e chama-se de empreendedor. Só que isso não se conecta com uma ideia de empreendedorismo sustentável, que é baseado numa ideia de qualificação desse empreendimento, numa ideia de geração até mesmo de inovação, ou de operação segundo uma lógica mais eficiente, pelo menos, né? Então, e temos uma região, claro, com poucas iniciativas direcionadas à inovação e apoio ao empreendedorismo, especialmente de impacto social, que é uma outra característica muito forte que nós buscamos. O próprio SEBRAE, há pouco tempo, nós tivemos uma conversa para o desenvolvimento dessa parceria para desenvolvimento de negócios de impacto social. O que seria isso? Mesmo um negócio de fim lucrativo, mas que, de alguma forma, traz uma melhoria para o entorno. Então, por exemplo, se alguém cria um aplicativo que facilita a conexão entre pessoas que querem coletar recicláveis e pessoas que querem entregar seus recicláveis, mas não sabe onde. Então, se alguém viabiliza um aplicativo desse, mesmo que seja como um negócio lucrativo, de alguma forma você está contribuindo para aquele entorno, para a limpeza daquela cidade, para a sustentabilidade ambiental, né? E como que ela pode beneficiar o campus, no sentido de ensino? Isso daqui o Luiz até mencionou um pouco antes, né?
Então você tem um ensino articulado mais com a prática, construído a partir da vivência de situações problema. Então você não tem aquele ensino engessado só num programa de curso, mas também um ensino por meio das mentorias e consultorias e até mesmo pesquisa aplicada, que ele se desenvolve a partir da conexão com esses problemas que a comunidade traz, né, que o aluno traz, que o empreendedor local traz. Então você começa a ter um campus que ele responde mais à demanda, você cria programas de ensino mais calcados na demanda para a resolução de situações de problemas. Extensão, né, conexão com a comunidade através do recebimento de demandas locais, desenho dessas soluções na forma de negócios com ou sem fins lucrativos, e claro, oportunidade de pesquisas, né, de criação de novos produtos, serviços e processos inovadores, sejam de impacto econômico, social, ambiental ou cultural, e geração de conhecimento sobre características culturais, econômicas e sociais de São João. Por quê? Mesmo você tendo uma base de empreendedores locais conectados com campos, você também tem dados, você tem informações sobre cultura de empreendedorismo, cultura de consumo, que é a minha área de pesquisa, por exemplo. Você desenvolve também uma conexão com atores locais, até para facilitar pesquisas, principalmente na própria área de gestão. E alguns benefícios para a cidade, qualificação dos empreendedores e empreendimentos locais, né? Você passa a ter, como eu falei, deixa de ter somente o empreendedorismo de sobrevivência, que é aquela pessoa que abre um negócio porque está desempregada, mas sem saber muito bem o que está fazendo, e você passa a ter empreendimentos mais com melhores chances de dar certo, né? Não que vão dar certo, mas com melhores chances de funcionarem. Geração de empregos e de renda para o município, isso é um fator, uma externalidade, né, que é quase óbvia até. Inserção do IFRJ no auxílio à resolução de problemas de interesse público, porque aí você se conecta também com atores que impactam aquela localidade. Participação do IFRJ no mapeamento, qualificação das vocações regionais para auxílio na criação de políticas públicas. Então, aqui é interessante também, né, entendendo vocações regionais não como algo estático, mas como algo inclusive que podemos ajudar a criar, né, entendendo vocações regionais de um modo flexível. Então, se, por exemplo, ainda existe uma forte vocação para o empreendedorismo de sobrevivência, nós podemos ajudar a transformar essa vocação para o empreendedorismo mais qualificado ou mais focado em projetos e propostas ali que, de fato, resolvam ou ajudem, mesmo que indiretamente, na resolução de problemas como violência, como pobreza e assim por diante, né? E alguns benefícios para o estudante é o quê? A construção de conhecimento contextualizado, então, o que nós falamos, né, como instrumento pedagógico também, a incubadora ela traz essa possibilidade de você reconhecer problemas para então aplicar conhecimentos, acesso a recursos financeiros e redes de relacionamento para desenvolvimento de negócios, isso é um apoio importante para esse aluno que pretende empreender, mas que tem medo, que não sabe por onde começar, acesso facilitado a uma estrutura humana e material de apoio para a transformação de ideias promissoras em negócios, então você também disponibiliza algo que é muito precário na região, que é uma estrutura principalmente material e, claro, humana, em termos de qualificação. Essa pessoa, ao invés de ter que contratar um Sebrae para fazer uma consultoria, que é algo que não é barato, terá algo gratuito, né? Ou com um custo muito reduzido, no caso de pessoas que não têm um vínculo com o IFRJ, para viabilizar essa ideia, né? E a possibilidade de qualificar, viabilizar ideias desenvolvidas nas atividades de ensino. Então é aquilo, né? Pegar o que está sendo gerado lá na sala de aula e efetivamente transformar em algo viável. Então é isso, desculpe até a fala muito grande. Deixa eu terminar aqui a apresentação.
Eu me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas. Muito obrigado, Flávio. Eu acho que, diferentemente da anterior, que era uma atualização, você traz uma pauta nova, né? Acho que o tempo foi necessário, foi ótimo a sua apresentação. Queria só registrar, porque a gente prepara a pauta do CAPOG, às vezes, já com algum tempo de antecedência, porque esse processo já tinha vindo para a Propi anteriormente, depois foi preciso atualizar com o despacho da coordenação da Simone, e aí quando a gente já tinha preparado o rascunho do e-mail, continuou incubadora de empresas, né? Porque no documento imediatamente anterior a esse ainda estava incubadora de empresas, né, Flávio? E nesse último é que ficou só incubadora. Mas na ata do CAPOG a gente vai registrar como a pauta, só como regimento interno da incubadora. Então a gente já tem inscrição, e quero parabenizar aqui, antes de passar para a Fernanda pedir inscrição, parabenizar o grupo de trabalho, aí, na figura do Flávio, pelo excelente trabalho, com o documento. Fernanda, por favor. Bom, primeiro parabenizar, né? É um trabalho de fôlego. Eu acho que nessa consistência e nessa profundidade, não sei se teria sido possível se o Rodney já não tivesse a experiência lá de Paulo de Fronten, e se não tivesse sido, né, o ponto principal de lugar dele, quando ele foi pró-reitor, né, que foi a grande batalha dele, vamos dizer assim, né, e que a Patrícia, que até pensei que ela estivesse aqui hoje, fosse estar também, né, encabeçou isso. Então, parabéns, é um trabalho enorme, né, e aí, assim, eu não tenho muitas questões, eu achei tudo muito detalhado, né, os contratos, os distratos, valores, embora eu não sei se cabe colocar valores, porque eles podem modificar, cabem botar valores tão fixos, 200, né? Ou se tem alguma outra medida para colocar, porque hoje esses 200 é uma coisa, daqui a um tempo já não é mais nada, e daqui a um tempo pode ser muito. Então, eu não sei se colocar ali esses valores, eles até estavam em vermelho, né? Já como algo, uma medida fixa, ele é interessante, ou se ter alguma medida, por exemplo, quando é bolsa mesmo que seja para outra coisa, se toma como medida as bolsas da CAPES, né, as bolsas do CNPq. Então, não sei se existe isso em termos de incubadora, mas, de repente, pensar isso, né, para não ficar esse valor ali fixo que possa ser ajustável conforme essa medida for, né. Eu achei, assim, bastante áreas, né, que vocês vão estar atuando, e aí a minha questão, assim, mais também é como vocês vão dar conta, é um campus pequeno, né, que tem poucos servidores, então, assim, como vão fazer para dar conta disso tudo, né, essa é a minha primeira, uma questão. A outra você falou muito em produção cultural, né, e aí eu queria saber se é possível estabelecer parceria com outros campos, né, se esses campos desejar, porque, por exemplo, nós temos o curso ali em Nilópolis, do ladinho, de produção cultural, e muitos, provavelmente, alunos, né, de produção cultural, porque pode não ser aluno do campus, né, pode ser externo, vão procurar. Então, não é possível, não é, pensar um sistema de parceria, né, confesso que eu não dominei ainda a legislação do IFRJ sobre incubadoras, né? Eu acho ela muito densa, muito detalhada, muita legislação, muita coisa, então eu não domino ela ainda. Mas acho essa questão, se puder, seria interessante. É só isso, assim, que eu tenho para fazer. Como eu falei, achei um projeto de bastante fôlego, e a minha questão é o campus dar conta em função do número de pessoas, né? Se não está muito grande, abarcar muitas áreas neste momento. Mas já digo aqui que, por mim, está aprovado, inclusive, né? O meu voto vai ser favorável, é só para a gente pensar junto aqui, né? E o quanto que vocês tiveram aí de trabalho. Então, parabéns a todos, né? Pelo trabalho,
pela participação e por essa vontade, né, de colocar algo que já vem há muito tempo. Quando eu fui coordenadora de produção cultural em 2012, 2013, os alunos já me pediam, né, isso em função do curso de produção cultural, e até hoje isso não foi posto em prática. E vocês rapidamente, né, ainda que levou um tempo, isso, né, uns 3 anos, fizeram. Então, estão, de fato, de parabéns. Muito obrigado, Era isso, Fernanda. obrigada. Agradeço suas palavras, e até comentando, essas questões são realmente importantes. Primeiramente, aquela questão dos valores, né? Então, realmente, nós colocamos ali em vermelho porque foi ainda assim, tanto a questão dos valores, quanto quantidade de módulos, quantidade de vagas, tudo isso são projeções ainda foram ventiladas durante as reuniões do GT, mas realmente elas só poderão, de fato, ser indicadas quando nós tivermos a implantação da incubadora, né? Até para fazer esse dimensionamento, tanto dos valores quanto dos projetos que nós podemos, da quantidade de projetos que nós poderemos incubar ao mesmo tempo. Então, na realidade, as duas perguntas, né, essa questão do dar conta e dos valores, tem uma relação porque no regimento nós optamos até por não colocar nada numérico, realmente porque isso tem que ser atualizado o tempo todo. Então, aqueles instrumentos como contratos e editais, como eles são flexíveis, então por ali nós podemos fazer essa adequação de quantidades, né, do que nós poderemos efetivamente atender quando ela começar. Então, talvez na prática a gente consiga só ter, sei lá, 4 empresas residentes no início e 5 não residentes só para a fase de germinação, porque para a fase de germinação, como é mais capacitação, então dá para você atender um número maior. Agora, quando você vai efetivamente incubar naquele processo longo, né, tornar uma empresa instalada, então nós temos também que dimensionar a área do campus, locais, dependendo da natureza da empresa, também do que ela vai precisar de estrutura material. Essa questão da parceria, isso com certeza sim é muito importante, porque e não tem nada que impeça alunos de outros campi, porque até mesmo no próprio regimento, né, nós não colocamos nada que cerque essa possibilidade, nós colocamos apenas assim, né, preferencialmente, né, o critério inicial que se adeque aos eixos tecnológicos do campus, porque aí você tem uma facilidade maior de integrar tanto os professores do campus com os projetos, e também, assim, preferencialmente, claro, projetos relacionados mais à realidade da cidade de São João, mas não significa necessariamente que teremos inscrições de vários projetos ali. Então, se você tem, por exemplo, Campus Nilópolis, com estudantes desenvolvendo projetos culturais que precisam dessa qualificação, e o campus tendo vaga, tendo condições de atender, até, eu digo que não é apenas possível, como desejável, porque, inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa, né, orientando um projeto de pesquisa PIBIC, que é relacionado ao mapeamento das competências tecnológicas no IFRJ, porque ainda, pelo menos para mim, como eu sou um servidor novo ainda, né, terminei o estágio probatório agora, no início do ano, então, assim, me parece que tem muitas áreas e ainda é um pouco confuso onde estão essas áreas, onde ficam os determinados grupos de conhecimentos. Então, nesse mapeamento, um dos objetivos do trabalho é até levantar insumos para essa incubadora, para que a gente saiba, assim, se eu precisar orientar um projeto, como na área de agronegócios, eu sei que em Pinheiral eu tenho professores capacitados, então a ideia é até a gente montar um banco de avaliadores, né, que queiram ser avaliadores desses projetos, para que eles sejam acionados assim que projetos pertinentes às suas áreas sejam submetidos. Então, assim, é uma questão mais de priorização daqueles que sejam relacionados às áreas do campus, mas tendo capacidade, braço para atendimento a a mais demandas, a ideia é isso, né? Até porque a incubadora ela fica como
uma incubadora do IFRJ, né? Então, é isso. Acho que até da minha parte, já conversei isso até com a Simone, né, em outras ocasiões, né, eu tenho essa visão muito assim, favorável à integração, uma maior integração entre os campos. Seria muito desejável ter essa troca. Inclusive, na pós-graduação, como se tem um aluno de produção cultural, ele fez produção cultural em Nilópolis. Então, isso é muito importante. Isso traz um fluxo de conhecimento que eu acho que é muito favorável para a instituição. Obrigado, Flávio, Fernanda. Antes de passar para o Leonardo, só aproveitando a fala do Flávio, né, registrar aqui, Flávio, nessa linha que você falou de onde estão os grupos, né, que serviços podem ser prestados, esse capital intelectual, aí agradecer a Simone não só por esse papel aqui na sua coordenação com a incubadora, mas também por esse diálogo que a gente está já em vias de uma transferência de tecnologia desse portal, que é o chamado Portal Integra, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu botei até o link para vocês conhecerem. Eles estão transferindo para a FRJ e em breve a gente deve ter esse portal, com essa vitrine, né, quem são as pessoas, em que áreas trabalham. Ótima iniciativa. Eu cheguei a conversar um tempo atrás, a Simone chegou a comentar comigo desse portal, né, e é muito bom esse tipo de iniciativa, até que me inspirou a fazer esse projeto de pesquisa, de iniciação, né, de uma forma, claro, que não tem critérios tão rigorosos ou tão automatizados para fazer esse mapeamento, mas eu acho que o mapeamento inicial que eu estou conseguindo fazer com o meu orientando já está ajudando a ter uma ideia muito boa do que é o Instituto em termos de áreas de conhecimento, onde elas se localizam, né, grupos de pesquisa. Tudo isso eu acho que ajuda muito para integrar esse tipo de conhecimento também, para gerar não só pesquisa, quanto também pesquisa aplicada para inovação, né? Sim, obrigado. Com certeza a Simone vai te acionar, porque de algum momento, quando tivermos transferido e o portal começar no seu piloto, a gente tem que alimentar, né, o portal. Leonardo, você falou, agora você já ficou marcado. Leonardo, por favor. Obrigado, Marcos. Primeiro, Flávio, parabéns aí pelo trabalho, tá? Eu li com bastante cuidado o trabalho de vocês, até porque é um tema que nos interessa muito aqui. Já vou adiantar que roubarei várias coisas que estão no seu edital lá, né? No seu edital, no seu projeto, né? Achei muito bem elaborado, como a Fernanda colocou. Ia fazer a observação também dos valores, mas você já explicou aí que, na verdade, estão dentro de procedimentos que não são necessariamente o regimento, né? Mas, mesmo assim, eu acho que a Fernanda foi feliz na colocação dela. Os valores, talvez, vincular em algum indexador, algum valor referência, para não precisar ficar mudando toda hora, mas é uma observação bastante simples, né? E eu queria só dizer, parabenizar, eu tenho certeza também, a Fernanda lembrou bem aí a questão do Rodney, que com certeza, pelo perfil dele, fez com que esse trabalho fosse acelerado e tivesse essa né, qualidade da apresentação, na montagem. Mas eu só queria deixar aqui uma observação, Flávio. Eu senti que você ficou muito preocupado, né? Até mudou o nome aí de incubadora de empresas para incubadora. E aqui eu, né, enquanto conselheiro, gostaria de deixar registrado que a gente tem que perder um pouco essa questão de falar de empreendedorismo como se fosse algo que pode ser visto de forma negativa quando se coloca valores financeiros, né? A gente está numa instituição pública, né? A gente não tem nenhum fim, aqui não é para ganhar dinheiro, né? Mas o dinheiro, né? Os recursos são necessários cada vez mais, né? Em função de tudo que vai acontecendo e que eu não tenho dúvida nenhuma que cada vez mais acontecerão. Então, você buscar recursos, buscar maneiras de viabilizar financeiramente algo que pode ser muito positivo, como o exemplo que você citou de apoiar estruturas que talvez não tenham recursos, né, como ONGs, enfim. Eu acho que foi muito feliz a sua colocação. E fica só a minha palavra aqui, que a gente tem que perder um pouco esse não estou falando de você especificamente, não, tá, Flávio? Só estou usando exemplo porque isso é recorrente, tá? A gente ouve em muitas falas que o pessoal fica muito preocupado, né, de verem a gente como uma instituição que está se
se transformando em algo capitalista e chame da maneira que quiser, enfim. A gente tem sim que otimizar, buscar recursos aonde seja possível, até para poder apoiar aqueles que realmente precisam, né? Eu acho que a sua colocação foi muito feliz, né? Muito pertinente. A gente vive aqui, sou de Volta Redonda, a gente vive aqui, a gente tem uma iniciativa aqui que engloba Pinheiral e Resende, né, localmente falando, né? A gente percebe que, por vezes, há esse receio de se colocar iniciativas que podem, no primeiro momento, parecer que a gente está perdendo aquilo que é o que mais a gente preza, né? Que é ser uma instituição pública e principalmente uma instituição que se preocupa com o lado social de uma forma muito, muito forte, né? Às vezes isso fica um pouco misturado, um pouco confuso, mas a sua colocação foi perfeita. Acho que a gente tem sim, né, cada vez mais, como eu disse, as instituições vão precisar de recursos externos, né, de recursos oriundos da chamada iniciativa privada, né, se é que a gente pode usar assim, e isso não há mal nenhum, né, para viabilizar a bolsa, para viabilizar a compra de equipamentos, enfim, para viabilizar uma série de coisas, né. E a iniciativa que você colocou aí, né, como incubadora, ela necessariamente passa por isso, né? A gente seria muito, diria até infantil, achar que a gente vai ter dentro da instituição recursos para bancar tudo, né? Se é que a gente quer ter pujança nessa área. A gente não vai ter, né? Pelo menos no curto prazo a gente não vai ter, né? O Marcos colocou aí a dificuldade orçamentária para pagar a bolsa, né, que dirá para tocar alguns projetos. Então, eu acho que é importante que a gente desmistifique um pouco isso, e as suas colocações foram muito, muito pertinentes nesse sentido. Agradeço aqui pela sua apresentação, e como eu disse, já vou pedir aqui a autorização, o documento é público, né, mas vou pedir autorização para nos apoderarmos aqui de algumas colocações do seu regimento, que será uma iniciativa que fatalmente iremos reproduzir aqui, ou talvez não na integridade, mas na integralidade, mas na grande parte aí do trabalho de vocês. Parabéns aí mais uma vez. Eu fico muito feliz, Leonardo, de ouvir a sua fala, né? Eu concordo plenamente com o que você falou sobre o empreendedorismo e também porque ter o interesse, né, utilizar o trabalho que nós fizemos como referência. Eu queria também aproveitar, claro, até para fazer um comentário sobre o papel do Rodney. Sim, é muito importante nesse processo. Acelerou, sim, ajudou muito, porque as contribuições dele, com a experiência, com todo o conhecimento que ele desenvolveu ao implantar a incubadora de Paulo de Fronten, isso ajudou muito para que nós fizéssemos um trabalho do zero, mas com alguém ali que ele é, inclusive, um membro da Amprotec, né, referência na área de jogos digitais, porque foi a primeira incubadora focada em jogos digitais do Brasil, essa de Paulo de Fronten, né? Então ele é referência nessa área de conhecimento e, claro, e a Amprotec, ela é o órgão que também, de certa forma, até ela certifica as incubadoras, né? Ela faz um estudo de quais são as incubadoras, quais são as áreas atendidas, impacto financeiro, impacto social das incubadoras. Então, é o principal órgão de referência nessa área aqui do Brasil. E ele, ao ser membro da Amprotec, também ele trouxe várias pessoas com destaque nessa área para nos auxiliar, como coordenador da incubadora da COP, que é uma das maiores aí do Brasil, da Gênesis, que é a mais antiga, que é da PUC. Então, assim, nos colocou em contato com várias pessoas que ajudaram a acelerar essa ideia e torná-la, porque realmente é uma matéria, um assunto que é muito grande, como a Fernanda destacou, né, uma legislação muito ampla, então exige uma imersão muito grande, que acaba que nós ainda estamos aprendendo sempre sobre o assunto, porque é algo muito novo. Mas, e com relação à questão do empreendedorismo,
Eu também concordo essa questão do desmistificar essa palavra, mas eu até entendo também que o próprio mau uso de uma forma indiscriminada causa também esse problema, né, relacionado à palavra. Fica uma coisa assim, virou é quase que aquela questão que chamam em administração de autoajuda empresarial, né, que a pessoa tem ali promessas milagrosas, daquele cara que tinha R$1 no bolso e ficou milionário. Então ficou muito atrelada essa palavra empreendedorismo, esses milagres econômicos aí, que não é o foco, claro, acadêmico dessa palavra. Ela está mais relacionada, sim, ao desenvolvimento de ideias qualificadas, né, trabalhadas para criação de negócios sustentáveis, sejam eles com fins lucrativos ou não. E essa modificação do nome, claro, porque quando você dá o foco somente na empresa, e isso também atende uma demanda nossa, porque como eu citei exemplos de alunos ali que não querem necessariamente montar uma empresa, né, mas o cara quer montar isso aí, eu quero qualificar uma ONG que está atendendo músicos, eu quero qualificar uma ONG que trabalha com artistas locais. Nós temos lá uma parceria também com um grupo de artesãs da cidade de São João, então uma cooperativa de artesãs. Então tudo isso não se enquadra, às vezes, na nomenclatura, até mesmo juridicamente, como empresa, então ficariam de fora. E essa dica que a Simone nos deu, que também conecta com a política de inovação, que é o ganho que se tem, né, com essa mudança de nome, isso traduziu muito melhor a nossa proposta. E eu me coloco à disposição, Leonardo, para conversar com você. Eu acho muito legal, né, vocês também estarem desenvolvendo um projeto relacionado à incubadora em Volta Redonda. Eu até já morei em Volta Redonda, sou do interior, sou, na realidade, da cidade de Vassouras. Agora, claro, moro no Rio de Janeiro. Trabalhei muito tempo em Volta Redonda, conheço o campus aí de vocês, muito legal. Então, assim, eu estou à disposição para a gente trocar ideia. Eu acho que isso é um ganho que a gente pode ter, é muito legal, né, dos campos também trocarem essa ideia, não serem como micro-instituições ali que ficam competindo, mas poder trabalhar efetivamente juntos, criando sinergias. Então, estou à disposição para isso. E alguém tem mais alguma colocação? Obrigado, Flávio. Acho que o Leonardo está com a mãozinha levantada, quer falar mais alguma coisa? Não, só esqueci de abaixar. Obrigado aí, Flávio. Eu que agradeço. Flávio, vou me permitir passar para a Simone, que é nossa conselheira, mas antes também é nossa coordenadora e trabalhou aí nos pareceres. Simone, você pode fazer uma fala, por favor? Posso sim, Marcos. Obrigada pelo espaço. Eu queria parabenizar aí ao campus, agradecer, assim, na verdade, a gente, além do parecer que está impresso aí nas palavras, né, eu tive a oportunidade, assim, de conversar, participar dessa reunião que o Flávio falou, que tiveram vários representantes, né, a reunião inicial promovida pelo campus, com representantes dessas outras instituições e a ideia de a gente ter uma incubadora também na Baixada Fluminense, eu acho que isso é importante a gente salientar, é importantíssimo, né? O empreendedorismo, né? É uma crítica, né, das pessoas que estão envolvidas nas iniciativas, ele ainda é muito centrado nas capitais, né? Na região metropolitana, e ainda tem um tom muito ainda de elitismo, né? A gente ainda vê os programas de maior sucesso são com alunos da PUC, enfim, das instituições de ensino privadas que têm mais recursos para montar essas estruturas. Então, assim, de uma forma geral, assim, nessa reunião foi muito celebrada a ideia da gente ter esse movimento, né? Como já foi Paulo de Fronten, da interiorização, que é outro movimento importante, mas da gente fazer isso, né, do IFRJ estar levantando essa bandeira na Baixada Fluminense. E aí agradecer o campus, aí, o Rodney, pelo apoio, agradecer também o Flávio, a direção de ensino, né, e que eles sempre estiveram abertos nessa ideia da gente
tornar o documento o melhor possível, né? E aí eu até coloquei no chat aí para Fernanda e fico contente em saber que Volta Redonda, Leonardo, vocês já estão se mobilizando. Além do documento, e aí é ressaltar para a Fernanda e para o Léo, o que a gente tem de incubadora, né, já aprovado pelo Consup, é o regimento da incubadora de Paulo de Fronten, ele foi aprovado em 2017, então ele está lá no site, né, mesmo sem aprovação desse novo regimento, né, que já está atualizado, a gente tem toda a documentação, né, que está aí já no regimento de Paulo de Fronten, que já passou pelo Consup, né, foi aprovado pelo Consup. Então, acho que os campos que tiverem nessa movimentação também podem acionar, que na verdade como o Flávio colocou na apresentação dele, é a base principal, né, que eles utilizaram, eles atualizaram a base desses contratos que a Fernanda passou, que desde 2017 já passaram para o procurador do FRJ, então acho que é uma documentação importante. E queria também agradecer o Flávio, né, pela apresentação didática, né, que como o Léo falou e o Flávio falou, eu acho que é importante a gente quebrar um pouco essa carga negativa atribuída ao empreendedorismo enquanto palavra, né? Um vocábulo, como se o vocábulo tivesse uma força negativa, né? Então, da gente mostrar, né, essas outras faces, né, esses outros movimentos e os outros impactos, principalmente no empreendedorismo de impacto. Então, assim, é muito bem-vinda essa mudança da gente não falar em incubadora de empresas e falar em incubadora exatamente para esclarecer, né, que não é apenas uma incubadora para empresas e muito menos, como disse o Flávio, de empreendedorismo de sobrevivência, né, de reafirmar essa condição de sobrevivência, que a gente está querendo promover um outro tipo de empreendedorismo. Então é isso, e colocar a coordenação, né, de empreendedorismo à disposição de todos os campos que tiverem nesse movimento, os que não estão, mas gostariam de estar, né, e já deixar todo mundo já de alerta e dizer que a gente está já nesse movimento do próximo passo da política de inovação, que já estava previsto, né, a gente discutiu isso nas reuniões anteriores do Conselho, da gente agora também começar a nossa política de empreendedorismo. Aí sim, eu coloquei no chat para a Fernanda, aí sim a gente ter um regulamento de incubadora que a gente ainda não tem, né? Então, um dos desafios da política de empreendedorismo, de traçar diretrizes, de deixar mais claro para a comunidade do FRJ qual o posicionamento do IFRJ para a parte de incubadoras também. É isso. Obrigada, Marcos. Obrigado, Simone. Então, mais alguma consideração? Aproveitando a fala da Simone. Marcos, só um momentinho, eu queria agradecer também a Simone, ao Luiz e ao Marcel, né, que estão aqui presentes, por toda a parceria no desenvolvimento, né? Além do GT, tanto o Marcel quanto o Luiz também são membros, né? O Marcel vice-presidente do GT, e a Simone sempre deu essa abertura ao campus, né? Eu particularmente já estive lá até entrevistando ela para fazer pesquisas, outras para o doutorado, sempre muito acessível, né, no que tange ao trabalho da agência de inovação. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento e registro, e também agradecimento ao Conselho pela generosidade, né, de colocar questões aqui que incentivam mais ainda a nossa atuação e também, ao mesmo tempo, nos ajudam a pensar mais ainda em como essa ideia pode cada vez ficar melhor. Vou encaminhar, então, obrigado, Flávio, encaminhar a votação. Eu estou entendendo que não tivemos nenhum questionamento do mérito, nenhuma fala em não aprovação, então vou encaminhar pela aprovação do regulamento da incubadora do campus São João de Meriti,
Então, conselheiras e conselheiros que forem de acordo com a aprovação do INEMP SJM, eu não sei como é que fala, Flávio, como é que vocês estão falando dessa sigla? É exatamente isso. A sorte que isso daí é uma razão social, né? Então o nome fantasia pode ser algo mais amigável. Eu já batizei, estava pensando naquela hora que eu travei no início, da INEMP SJM, então, por favor, manifestem-se. Já tem aqui as pessoas se manifestando. Aprovado, aprovado, aprovado. Já temos a aprovação. Estou entendendo que a gente fez uma aprovação por unanimidade. Posso registrar sim? Então, muito parabéns ao Campo São João de Meriti, aí na figura do Luiz, do Flávio, como presidente do GT. Né? Queria agradecer muito também ao conselho, já disse isso mais de uma vez aqui, eu acho que esse conselho, muito feliz de estar na frente da Pró-Reitoria e presidir esse conselho, que eu acho que é um conselho extremamente, né, colaborativo e elegante, que se propõe a trabalhar e apreciar. Tá? Então, parabéns, Campo São João de Meriti. Então, aprovação, aprovado por unanimidade, o regulamento da incubadora INEMP SJM. E aí eu estou entendendo também que não houve nenhuma alteração, né, Flávio? Então, só vou esperar a ata dessa reunião, encaminho para o gabinete para colocar na pauta do Conselho Superior. Ok. Tá bom? Então, 11h16, não tem nenhum assunto geral, alguém tem alguma consideração? Eu tenho, Marcos. Se vai acabar, é motivo de comemoração. Na primeira vez que eu fiz reuniões que acaba antes do planejado, hein? Ah! E você vê que às vezes eu até tento, né? Tem umas reuniões que eu já sei que vão demorar mais um pouquinho, eu boto meio-dia. Essa eu botei 11h30. Tá vendo? Isso é motivo de comemoração, pô. Acho que a gente é um exercício, né? Da gente começar na hora, né? Eu sempre falo, chegar na hora é chegar atrasados. Tem que chegar um pouquinho antes, tentar manter a pauta. Claro que às vezes tem pautas que demoram um pouco mais. Essa reunião de hoje a gente já tinha a ideia de que a incubadora demorasse um pouco mais legitimamente, né? A atualização é um pouco mais rápido, porque já conhecem o curso. Né? Simone, que levantou a mão. Oi, Marcos, obrigada. Não, é só para saber se você recebeu o pedido de pauta, eu não sei se cabe colocar aqui ou se fica só por e-mail, que o Humberto encaminhou, que inclusive é do campus de São João de Meriti, da revista. Tá. Aproveitando essa questão, acho que tem a ver com o CAPOG, tem a ver com nossos trabalhos, né? A Simone está colocando como assunto geral. Nós temos uma instrução de serviço de 2017 sobre a criação de periódicos no âmbito do FRJ, a época da gestão da professora Mira Wengert à frente da PROPI, né? Aí, em função também do decreto 13, alguma coisa que eu não vou lembrar o nome, dos atos infralegais, inclusive instrução de serviço nem é mais um ato válido, nós temos que transformar em instruções normativas, né? Então, os válidos são portarias, resoluções e instruções normativas. Né? Nós temos 2 pedidos de criação de periódicos, tá, Simone? Esse não é o único, temos um outro que, inclusive, São João de Meriti também, e a gente está conversando aqui para rever essa instrução normativa, que não vai ter nada demais, né? E também na linha de que tudo tem que ser documentado via processo, eu acho que isso vai ter que ser criado. Uma das diferenças é que fazer isso via um processo para chegar na pauta do CAPOG já com algum histórico, né? Porque uma coisa é pedir para entrar na pauta, outra coisa é ter ali documentado, né? Não sei, atas de reunião, não sei se vai ter, ou já alguma coisa sobre, né, o conselho, o conselho editorial. Então, a gente precisa da documentação disso, e que vai acontecer agora via processo. Então, eu vou responder um e-mail lá do Paulo, do Humberto, também, do campus, porque a gente também não pode atrasar tanto essa resposta, até porque no caso que a Simone está citando ficou aí num limbo antes da nossa gestão, né, que ficou sem resposta, mas a ideia também é a gente dar transparência e organizar para que qualquer pessoa que tenha interesse possa saber como foi feito, né, isso via processo.
Tá bom, Simone? Mas eu vi, esse e-mail foi mandado no final de semana, foi sábado, domingo, mas eu sei que ele já estava datado de antes, né? Não, perfeito, Marcos. É porque a gente fez a gente sempre faz consulta aos pares da pauta do CAPOG. E aí, em resposta a essa consulta, veio esse questionamento do campus. Obrigada. Tá ótimo. Gente, então, são 11h20, então, considerar encerrada, vou interromper a gravação, a reunião ordinária do CAPOG, dia 10 de maio. Então, obrigado a todos e todas pela presença e pelo ótimo trabalho desse conselho, como sempre.